Tem um cachorro que passa todos os dias aqui, gente. Só que é todo dia esse cachorro perturba, velho. Perturba. Porque, tipo assim, ela já falou que ele tem ansiedade. Ok, é normal um cachorro ter ansiedade, gente. O cachorro dele é assim, ó. Au, 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 au. Tipo, do começo ao fim, vocês estão ouvindo? É o latido dele. Ele não para de latir. Tipo assim, ele saiu de casa, ele já começa a latir. E não para, não para. Não sei como é que é dentro de casa. Aí todo dia ela passa na rua, atiça os cachorros. Não é mole não, viu, gente? Não é mole não, viu? É tenso. Bom, depois de ter feito todas as coisas... Mentira, todas as coisas não, porque eu acordei meio ruim hoje, né? Eu peguei, fui lá, limpei o quintal, porque os cachorrinhos fazem uma baguncinha, né? E pra gente evitar se estressar mais ainda, a gente faz que tá dando uma limpezinha pra tirar eles lá de baixo, porque na garagem eles lá tem mais ainda. Gente, é o seguinte, falei, vou fazer ele vlog hoje, vou contar um pouco do meu dia. Na verdade eu falei que eu ia contar um pouco sobre o meu dia, mas eu contei um pouco da minha manhã, do que eu faço de manhã bem cedinho, porque ainda são 9h52, né? E assim, o vídeo de hoje eu vim contar... Eu tenho um outro canal onde eu explico, mas eu não explico a fundo os motivos que me levaram a sair de São Luís. Por que eu saí de São Luís com meus 20 anos? 22, 21, 22? Por aí. Saí muito nova de lá, eu tinha uma vida muito confortável. Tudo que eu queria, eu tinha. Tudo que eu precisava, eu tinha ainda mais. A minha família sempre foi... Eu sempre fui muito fã, ainda sou muito família, e eu fico muito triste em não conseguir, até o presente momento, tá sempre que eu quero com a minha família. Não todos os dias, não todo mês, mas pelo menos em datas comemorativas. Aniversário da minha mãe, aniversário da minha irmã, aniversário do meu tio, já da minha tia, os encontros familiares que sempre acontecem, né? Com a família toda. Então, assim, isso eu sinto muita falta. E assim, eu ia me formar naquele ano que eu saí de lá, e eu pensei, não, eu vou transferir pro Rio, pra eu fazer lá. Eu vou chegar nessa parte ainda. Mas enfim, o que me levou a sair de São Luís com a vida boa que eu tinha? tipo assim, pela minha mãe eu tava lá até hoje, né? A minha mãe, ela é uma pessoa que... O amor que eu tenho por ela não tem explicação. Não tem a menor explicação. Só que assim, antes de ir embora, eu conheci uma pessoa, que no caso é a Karine, né? E até então eu tinha um relacionamento hétero, eu me escondia muito atrás de mim mesmo, sabe? Eu tinha medo, eu tinha vergonha. E eu ficava todos os dias eu falava, eu não sou gay, eu não sou gay, eu não sou gay, porque o mundo ele é muito cruel com a gente. Então, eu fui me escondendo, fiquei uns 5 anos num relacionamento hétero, e aquilo foi me consumindo, foi me desgastando, foi me desmotivando, sabe? Eu não era uma pessoa muito boa pra ele. Ele era uma pessoa ótima, até demais pra mim, que isso me cansava de uma tal forma. Mas eu não sei, é o fato de não gostar da pessoa como a pessoa gostava da gente, né? E viver de uma aparência. Assim, eu comecei a namorar com ele aos 17 anos. Ficamos juntos aí até os meus 21, não foi? Fiquei 5 anos com ele, 4 anos e meio, vai, não chega nem a 5, uns 4 anos e meio. Foi bastante coisa. 4 anos e meio não são 4 meses. E a minha família gostava dele, mas assim, eu não. Gostava, poxa, é uma companhia boa, né? Tudo bem, eu não vou entrar nos méritos, não vou entrar nesses detalhes, né? E daí eu falei assim, em junho o Instagram estava lançando o direct. Tinha rumores de que o direct ia chegar no Instagram e tudo mais, que eram as mensagens aí que a gente vê hoje, né? Aí eu vi a Karine no Instagram, lésbico também. Eu fui atrás, né? Me deu uma curiosidade e tal, de saber como que eram essas pessoas. Porque assim, até então, quando a gente vive um relacionamento hétero, a gente não tem a menor noção, pelo menos eu não tinha, a gente não tem a menor noção do que é você ver uma pessoa lésbica, um gay e tudo mais. Certas pessoas a gente identifica logo de cara, mas a grande maioria, quando vive num relacionamento hétero, não consegue identificar isso. Então, eu não conseguia identificar, a não ser aquelas pessoas que tinham aquele trejeito, aquele estilo mais
Eu posso falar com propriedade, mas sapatão de ser. Vocês que são sapatão, vocês vão me entender. Mais lésbico de ser, né? Digamos assim. Então, eu fui atrás. Entrei no Instagram, fui atrás pra tentar entender um pouco disso tudo. E eu vi a foto dela. Quando eu vi a foto dela, eu pensei assim, mas gente, essa menina ela é muito bonita, né? Ela me chamou, não foi só uma foto. Foi o estilo de como ela tirou a foto, foi a forma como se vestia, foi o batom, foi a roupa. Tudo, bom, eu pelo menos sou o tipo de pessoa que eu consigo identificar numa foto como que essa pessoa é. A foto me transparece muita coisa. Uma foto pode falar tudo sobre uma pessoa, como pode falar nada de uma pessoa pra mim. E eu consegui enxergar ela naquele momento. A autenticidade que tinha na foto. Uma mistura de coisas. E daí eu fui curtindo as fotos, fui atrás, stalkeei mesmo. Não tenho vergonha de falar, porque eu me apaixonei por ela à primeira vista e fui guardando isso comigo. E eu tava com ele ainda, né, no mês de junho. Só que eu tava, mas eu não tava. Eu tava ali fisicamente, mas conscientemente eu não estava. Eu não queria estar mais. Só que aquela coisa, você é uma pessoa tão nova. Você é uma pessoa tão nova, você já se sente preso. É o medo de ficar só, porque de certa forma a companhia é legal, te fazia sorrir. Vamos no banco, preciso ir no banco hoje, vamos resolver tal coisa, vamos comigo. Então, assim, é uma companhia. E eu sou o tipo de pessoa que eu não sei viver sozinha. Eu odeio ficar sozinha, a solidão. Ficar sozinho pra mim é uma solidão imensurável. Eu fico péssima, eu fico triste, eu não odeio ficar sozinha. Eu não gosto. Não gosto mesmo. Assim, eu fui vivendo, fui convivendo com ele, a gente não morava juntos, eu quase não levava mais ele em casa, assim como ele não ia praticamente mais em casa, eu fui cortando os laços aos poucos. Em setembro, lançou o direct, isso todo dia eu curtindo foto dela e sem ter um retorno, então assim, ela não tava vendo. Aí fui fui curtindo foto, em setembro lançou no Instagram. E eu fui lá e comentei na foto dela pedindo o WhatsApp dela, mas ela não me respondeu. Quando lançou o direct, eu fui lá e lancei um direct pedindo o WhatsApp dela. Ela me mandou. Isso foi uma sexta-feira, já de madrugada, tipo meia-noite, ela me mandou. E quando foi no sábado, eu fui trabalhar, mas eu fui falando com ela. Nós conversamos, tudo mais, né? E daí a gente não parou mais. Quando foi em outubro, eu terminei com ele. Não terminei com ele em outubro não, gente. Mesmo já sem ter mandado o direct pra ela, eu só falei com ela em setembro, eu terminei com ele em agosto. Antes do meu aniversário, antes do aniversário dele. E ele, tipo assim, eu não sei o que se passa na cabeça das pessoas que gostam demais, mas ele pediu pra que eu ficasse com ele até o aniversário dele pra ele não sentir essa tristeza. Eu falei, eu não vou fazer isso, você é uma pessoa masoquista e isso não é do meu feitio. Eu jamais iria aceitar uma coisa dessa. Eu não quero aceitar, eu não vou fazer, eu não irei ficar. Respeita a minha decisão. Acabou, já tinha que acabar faz tempo, infelizmente a gente chegou a esse ponto. Mas acabou. Ele foi pro canto dele, eu fui pro meu canto. E daí a gente começou a se falar em setembro, falamos, e a gente nunca mais parou de se falar. E com isso, gente, em outubro eu pedi ali namoro à distância mesmo, que eu já sabia o que eu queria, não era uma fase. Eu já vinha relutando comigo mesma, né? Essa questão de querer e não querer, se assumir ou não assumir, o medo, né? Do que poderia acontecer, a minha família é do Nordeste, né? Existe um preconceito ainda das pessoas do Nordeste. Eu não sei porquê, o fato de serem um pouco mais rústicos, né? Não falo de todos, mas enfim, eu sou do Nordeste, a minha família é do interior, então isso me deu receio. E foi até que eu li um livro que um amigo meu me passou. E eu li que a gente não tem que anular nossa felicidade para agradar os outros. A gente não tem que fazer os outros felizes e não nos fazer feliz. Então eu li aquilo e eu pensei, eu não vou ficar me escondendo. É o que eu sou. Eu não posso mentir, eu não posso falar que é uma fase, porque eu sei que não é. Me assumi pra mim, aceitei o que eu era. A outra parte foi me assumir pra minha mãe. A minha mãe sempre foi uma pessoa maravilhosa, ainda é. A minha mãe é o tipo de pessoa que ela sabe dar os conselhos dela sem me afetar. Ela não se mexe na minha vida, a não ser que eu peça. Ela dá as opiniões dela, às vezes sem eu pedir, mas é super normal. E eu não acho isso ruim, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A minha mãe, ela não é uma pessoa invasiva.
raiva, ela é uma pessoa que vai chegando, pede permissão. Às vezes não, e ela é minha mãe, ela tem todo o total direito sobre isso. Aí, quando a gente tava prestes a fazer um mês de... Não, no dia que eu pedi namoro, eu conversei com a minha mãe. Falei, mãe, a senhora não vai me abandonar e nem deixar de gostar de mim pelo que eu sou, certo? Ela falou, não. Isso me emociona muito porque é muito difícil mesmo, você se aceitar. E quando você se aceita, você tem que aprender a ouvir a não aceitação das outras pessoas. Ai, caraca, né? Hoje não consigo nem chorar, porque quando ela passa ali, eu corto meu raciocínio. Então, é muito difícil tudo isso, né? Aí você tem que aprender a aceitar a não aceitação, você tem que aprender a se conformar com essa não aceitação e você tem que aprender a conviver com isso. Vocês sabem que existe o preconceito, ele tá enraizado, e fazer o quê? Existe mesmo, e, tipo, não tenho que fazer, ele existe, ponto. Mas o ponto que eu quero frisar para vocês é o seguinte, eu quis contar toda a minha história e tudo mais, cheguei a esse ponto de falar para minha mãe. Ela ficou, mas será que não é só uma fase? Mãe, não é só uma fase. Mãe, inclusive, realmente não era só uma fase, a senhora tá vendo, né? E eu sou muito, muito feliz por isso. Eu não falei pra mais ninguém da minha família, porque o que eu pensei? Quando um relacionamento hétero, ninguém chega falando, eu tô namorando fulano, eu sou hétero. Chega falando. Então, a partir daí, eu aprendi a normalizar e ao mesmo tempo não fazer com que as pessoas me aceitassem de forma escancarada e brutal, sabe? Eu fui levando, fui caminhando com isso, fui conversando com a Karine todos os dias, a minha tia achava estranho. E eu não falei, não foi pela maldade, mas eu não falei porque não se fala. Quando você namora uma pessoa, você não fala, olha, eu sou hétero. Você não fala isso. Então, assim, aos poucos as pessoas iriam ver o que realmente estava acontecendo. Então, eu fiquei na minha, eu fui aprendendo a lidar, eu fui desenvolvendo isso junto deles. Eu falava dela bem superficial para minha família, para minha tia. Não, pra minha tia eu nunca cheguei a falar. Mas para minha mãe, a gente conversava muito. Eu e ela era o dia inteiro no telefone. Quando ela estava ocupada, ok, a gente se desligava. Quando não, a gente vinha conversando. E isso é uma parte muito boa de você conhecer pessoas à distância. Porque vocês conversam mais. Vocês têm todo o tempo do mundo para conversar. Vocês não vão parar para fazer outra coisa. Você vai conhecer a pessoa a fundo, você vai entender a da pessoa, a pessoa vai te entender, você vai interpretar, ela vai te interpretar. Se for para dar certo, vai dar. Se for para não dar, não vai dar e não vai vingar. E o que aconteceu com a gente? Vingou e deu super certo. Nós namoramos 8 meses separadas à distância. Ela confiando em mim, eu confiando nela. A gente falando dos nossos objetivos. E aí eu aprendi muito sobre ela aprendeu muito sobre mim. Nós mudamos, nós amadurecemos nesse período de 8 meses. E claro, né, em momento algum eu fiquei com receio dela não gostar de mim. Em momento algum ela ficou com receio de eu não gostar dela. A gente se via pelo Skype. A minha mãe conversava com a mãe dela. Então assim, era uma coisa muito familiar mesmo. Era pra ser. Foi tudo muito educado, foi tudo muito no seu tempo. Tudo aconteceu no tempo que era para acontecer. E com isso, o tempo foi passando. Em abril, conheci ela em setembro, pedi ela em namoro em outubro. Em abril, a gente decidiu que a gente queria se conhecer. Só que aí eu viajar numa sexta-feira. Na sexta-feira que aconteceu uma coisa. Eu iria viajar no sábado. E na sexta-feira aconteceu uma coisa assim que devastou tanto ela quanto a mim, quanto a minha família inteira. Se você quiser continuar sabendo e ouvindo do que eu tô falando pra vocês, se vocês querem a parte 2 desse vídeo, deixa muito like. Porque vocês não vão acreditar no que aconteceu. Aconteceu uma coisa muito ruim de verdade. Para vocês entenderem um pouquinho mais, deixa o like para a parte 2 desse vídeo, tá? E muito obrigada por ter assistido até aqui. Fica no aguardo que vai ter a parte 2, se vocês deixarem muito like. Se vocês não deixarem muito like, não vai ter, gente. Não vai ter como, que vocês não vão merecer. Então faz isso, se inscreve no nosso canal.
Segue a gente no Instagram, a gente posta muita coisa legal no Instagram, para conhecer os nossos seguidores, para vocês conhecerem a gente, para saber o que a gente faz no dia a dia. Então segue a gente, ativa o sininho de notificação, porque eu tô vendo que vocês não estão recebendo os vídeos, hein? Quem tem o sininho ativado, recebe os vídeos na mesma hora e já vai ver, já assiste, já comenta. Então, faz isso pela gente, que a gente vai saber que vocês estão gostando do conteúdo, tá? Beijo, fui, até a parte 2. Deixem bastante like. Beijo.